Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Vem de Química Bebê! Eu sou o professor Matheus Narras e nessa aula iniciaremos o estudo da isomeria nos compostos orgânicos. Hoje falaremos sobre a isomeria plana, também conhecida como isomeria constitucional. Então se você ainda não se inscreveu no meu canal, aproveita, se inscreva agora, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos. E antes da aula, roda a vinheta! Antes da gente começar a falar sobre de fato o que é isomeria e eu mostrar para vocês o que é isomeria, eu lanço um desafio. Tente aí vocês montarem todas as estruturas que vocês puderem de um hidrocarboneto com fórmula, por exemplo, C4H8. Dá um pause no vídeo e tente aí desenhar todas as moléculas que você conhece que apresentam 4 carbonos e 8 hidrogênios na sua estrutura. Se você já tentou desenhar aí, com certeza uma das estruturas que você encontrou foi essa aqui. Concordam comigo que aqui eu tenho C4H8? Por que C4H8? Eu tenho meus 4 carbonos nessas posições, eu tenho 3 hidrogênios aqui, aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 1 e aqui eu tenho 2. C4H8. Só que se você está desenhando ainda aí, pode ser que você tenha representado essa estrutura aqui, que é diferente da primeira, concordam? Mas também tem fórmula C4H8, vejam, eu tenho um carbono aqui, um carbono aqui, um carbono aqui, um carbono aqui, eu tenho 3 hidrogênios aqui, eu tenho um hidrogênio aqui, eu tenho um hidrogênio aqui e eu tenho mais 3 aqui. Se eu for contar aí, vai estar C4H8 com certeza. Será que alguém que está desenhando aí desenhou essa estrutura aqui? Pode olhar. Diferente das duas primeiras, mas também tem fórmula C4H8, concordam comigo? Eu tenho os 4 carbonos, tenho 3 hidrogênios aqui, tenho 3 aqui e tenho 2 aqui. Pode ser que o mais espertinho aí desenhou essa estrutura aqui. O ciclobutano. Concordam que o ciclobutano também tem fórmula C4H8? Vejam, um carbono aqui, um aqui, um aqui, um aqui, 4 carbonos. Em cada carbono há 2 hidrogênios. Então, eu também tenho fórmula C4H8. E, por fim, alguém pode ter representado essa estrutura aqui. Se você colocar os átomos de carbono e os átomos de hidrogênio, com certeza você chegará à fórmula C4H8 também. Olha quantas moléculas diferentes, mas que apresentam todas a mesma fórmula molecular, C4H8, eu consegui representar nesse momento. É isso que a isomeria estuda, pessoal. A isomeria estuda os isômeros. E o que são isômeros? Essas substâncias que são diferentes, mas que apresentam a mesma fórmula molecular, ou seja, a mesma quantidade de átomos de um elemento e do outro elemento também. Então vamos anotar aqui. A isomeria tem como foco estudar, e ela estuda os isômeros. Mas o que são isômeros que a gente acabou de ver aqui? Isômeros são substâncias diferentes, pode ver, são todas uma diferente da outra. Substâncias diferentes com a mesma fórmula molecular. Então, pessoal, é disso que a gente vai falar ao longo de toda essa playlist. A gente vai estudar os isômeros. Isômeros são essas substâncias que são diferentes, apresentam estruturas diferentes, mas apresentam a mesma fórmula molecular. Isso é muito comum na química orgânica, justamente porque, se você lembrar das primeiras aulas da química orgânica aqui no meu canal, você deve lembrar que eu disse que o carbono tem uma facilidade de encadear. Ou seja, o carbono se liga a ele mesmo de um modo muito fácil, ele forma cadeias carbônicas muito facilmente.
Lembra a quantidade de substâncias orgânicas que a gente conhece hoje? É muito grande justamente pelo fato do carbono estabelecer ligações químicas com ele mesmo de um modo muito fácil. Então, quando você pega, por exemplo, uma molécula que tem 10 átomos de carbono e 22 átomos de hidrogênio, imagina quantas combinações diferentes você pode fazer com esses átomos e gerar moléculas diferentes. Mas se todas elas tiverem os 10 carbonos e os 22 hidrogênios, todas serão isômeras umas das outras. Elas não são idênticas, elas são isômeras porque elas guardam em comum a mesma fórmula molecular. E o que a gente estuda realmente na isomeria? Quando a gente vai tratar de isomeria das substâncias, o nosso foco é descobrir onde está a diferença entre os isômeros. Por exemplo, nos exemplos que eu dei aí, eu desenhei alguns isômeros de cadeia aberta e o outro isômero, por exemplo, de cadeia fechada. Então eu consigo ver facilmente ali só de analisar as cadeias carbônicas que há uma diferença bem grande entre elas, não é mesmo? Então, na isomeria, nosso foco é estudar a diferença entre os isômeros. Por isso a gente divide a isomeria em dois grupos. A isomeria plana, foco da nossa aula de hoje, e a isomeria espacial, que a gente vai estudar posteriormente. Na isomeria plana, como o próprio nome já diz, a gente vai se preocupar só com o plano da molécula. Como assim? A forma com que os átomos estão ligados na cadeia carbônica, sem se preocupar espacialmente, sem se preocupar se o átomo está para cima, para baixo, com ângulo para cá, com ângulo para lá, sem se importar com isso. Na isomeria plana, a gente estuda as diferenças dos isômeros, focando somente em como os átomos se unem na cadeia carbônica. Posteriormente, na isomeria espacial, a gente vai falar de dois tipos de isômeros espaciais, os geométricos e os ópticos, mas isso é assunto para as nossas próximas aulas. Então, na sequência, eu quero mostrar para vocês alguns tipos de isômeros planos ou isômeros constitucionais. Vamos lá? Imagine que eu peço para vocês compararem essas duas substâncias. Só de bater o olho já percebem que são diferentes, não é? Bem diferentes. Mas será que elas são isômeras? Para elas serem isômeras, elas têm que apresentar a mesma fórmula molecular. Vamos analisar? Eu tenho um carbono aqui, um carbono aqui, um carbono aqui. Se eu colocar os hidrogênios, eu tenho 3 aqui, aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 3. Portanto, a fórmula molecular desse composto é C3, 3, 6, 8 hidrogênios H8 e 1 oxigênio. Vamos analisar a segunda estrutura? Eu tenho um carbono aqui, um aqui, um aqui. Eles apresentam 3 hidrogênios aqui, 2 aqui, 2 aqui. Conta a quantidade de carbonos dessa molécula. 3. Quantos Hs eu tenho aí? 3, 5, 7, 8. E eu tenho um oxigênio apenas. Vejam, as duas moléculas apresentam a mesma fórmula molecular e elas são moléculas diferentes, então a gente pode dizer que são isômeras. A primeira molécula é isômera da segunda. E é isômera plana por quê? Porque eu consigo ver que a diferença entre elas duas está na forma com que os átomos estão unidos. Enquanto na primeira molécula o oxigênio se une a 2 carbonos, na segunda, por exemplo, o oxigênio se une a um hidrogênio. Não é a mesma união dos átomos, embora seja a mesma quantidade de átomos, eles se unem de modo diferente. Isso gera para essas duas cadeias a isomeria plana. Só que dentro da isomeria plana a gente tem vários tipos de isômeros planos. Como que eu analiso aqui? Primeira coisa, o que essas moléculas têm de cara de diferença? A função orgânica. Concordam? Porque aqui no primeiro caso eu tenho um oxigênio no meio de carbonos, a função orgânica é a função éter. Já nesse segundo composto eu tenho um OH, uma hidroxila, ligada a um carbono que só faz ligações simples, eu tenho um álcool. Portanto, eu posso dizer que essas duas substâncias são isômeras. São isômeros planos. E a diferença entre elas está na função. Então, eu posso dizer que essas duas moléculas são isômeros planos de função. O que são isômeros planos de função? Isômeros planos que diferem, ou a diferença está na função orgânica. Esse é o primeiro tipo de isomeria plana. Lembrando que tipo de isomeria é onde está a diferença entre elas. E a diferença aqui está na função. Então, eu posso colocar aqui o primeiro caso de isomeria plana que a gente vai estudar, que é a isomeria plana de função.
Isômeros planos de função apresentam a mesma fórmula molecular, mas funções orgânicas diferentes. Na sequência, eu vou mostrar para vocês mais um tipo de isomeria plana. Vamos lá. Vamos analisar agora essas duas estruturas. A gente vê que é diferente, mas será que são isômeras? Vamos analisar a fórmula molecular? A gente sempre tem que olhar primeiro a fórmula molecular para ter certeza se são isômeras ou não. Estou colocando aqui os carbonos e os hidrogênios. Aqui são 3. E quando eu conto, eu tenho aqui 4 carbonos e 8 hidrogênios nessa estrutura. Vamos analisar a segunda? Eu tenho 1, 2, 3, 4 carbonos. Aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 3 e aqui eu tenho 2. Se eu for contar, também dá C4H8. Ora, se elas são moléculas diferentes, mas têm a mesma fórmula molecular, são isômeras. São isômeros planos? São, porque os átomos eles não estão unidos da mesma forma. Eles estão unidos de forma diferente. Os 4 carbonos e os 8 hidrogênios eles se unem de modo diferente nas duas estruturas. Então a gente já pode vir aqui anotar que esses dois compostos são isômeros planos. Mas será que são isômeros planos de função? Será que as funções são diferentes? A gente sempre analisa primeiro a função orgânica. No primeiro caso, a gente tem um hidrocarboneto, concordam? Porque eu só tenho carbono e hidrogênio, não tem função orgânica nem nitrogenada, nem oxigenada, nem nenhuma outra. A outra molécula também é um hidrocarboneto, ela também tem apenas carbono e hidrogênio. Portanto, a função é a mesma, elas se encontram no mesmo grupo, não são isômeros de função. O que é a segunda coisa que a gente vai ter que analisar em relação a essas duas estruturas? Onde está a diferença de fato entre elas? Na classificação da cadeia. Como assim? Concordam que a primeira cadeia é uma cadeia aberta? E essa cadeia aberta é uma cadeia aberta normal? Ou que a gente chama de cadeia reta, não há ramificação? Já na segunda, a gente tem uma ramificação, concordam? Então, é uma cadeia aberta também, mas é uma cadeia aberta ramificada. A diferença entre essas duas está no tipo de cadeia. Uma é aberta e normal, a outra é aberta e ramificada. Poderia ser, por exemplo, uma aberta, outra fechada, uma assim, uma assada, enfim, as classificações a gente já estudou no momento disso. Então, se a diferença está na cadeia, a gente fala que eles são isômeros planos de cadeia. O que são isômeros planos de cadeia? São isômeros que eles apresentam a mesma função orgânica, percebem? Mas eles diferem no tipo de cadeia. Quando eu falo tipo de cadeia, se ela é aberta ou fechada, saturada ou insaturada, homogênea ou heterogênea, ramificada ou normal, enfim. Eu posso dizer então que eu tenho o segundo caso de isomeria plana. Aqui eu tenho a isomeria plana de cadeia. Na sequência, eu vou mostrar o terceiro exemplo de isomeria plana. Vamos lá! Vamos agora analisar então essas duas estruturas. Só de bater o olho já vejo que são diferentes, mas analisando a fórmula molecular, vejam, as duas são formadas pela mesma quantidade de átomos de carbono e hidrogênio. Vou colocar aqui e a gente vai contar logo na sequência. A primeira molécula tem fórmula C4H8, novamente, a outra também, C4H8. Como elas são moléculas diferentes, mas têm a mesma fórmula molecular, já vou dizer que são isômeros. E eu sei que são isômeros planos porque esses 4 átomos de carbono e os 8 de hidrogênios não estão unidos da mesma forma nas duas moléculas. Enquanto numa das moléculas começa com carbono ligado a 2 hidrogênios, a outra começa num carbono ligado a 3 hidrogênios. Já está diferente essa combinação, certo? Mas se são isômeros planos, eu tenho que achar a diferença. Onde está a diferença entre elas? Vamos ver? Primeiro, a gente sempre analisa a função para começar. Mas a função é a mesma nas duas. Eu tenho um hidrocarboneto aqui e eu também tenho um hidrocarboneto aqui. Se a função é a mesma, a gente vai agora analisar a cadeia das duas. É uma sequência. Primeiro a gente analisa a função. Se elas são iguais, não tem diferença ali, a gente vai buscar a diferença na cadeia. A primeira, concordam que é uma cadeia aberta? Vou colocar aqui. Sim, é uma cadeia aberta. A segunda é uma cadeia aberta também. Vamos anotar aqui. As duas não têm ciclos. É uma cadeia aberta. Concordam que a primeira cadeia ela é normal? Ela não tem ramificação? A segunda também é normal. Ela não tem ramificação.
Concordam que a primeira é insaturada porque ela tem uma ligação dupla entre carbonos? Concordam que a segunda também é insaturada? Ela também tem uma ligação dupla entre carbonos. Concordam que as duas são homogêneas? Lógico, não tem átomos diferentes de carbono e hidrogênio na estrutura. Não tem nem como ser heterogênea. Bom, se as duas são abertas, normais, insaturadas e homogêneas, a diferença não está aí. Não está na cadeia. A diferença está na posição da ligação dupla, nesse caso, da posição da insaturação. Porque se a gente for aqui numerar a primeira cadeia, a gente vai ficar assim, ó, carbono 1, 2, 3, 4. A segunda cadeia, eu vou começar com carbono 1, 2, 3, 4. A ligação dupla está no carbono 1 com o 2 na primeira situação e na segunda no carbono 2 com o 3. Então, a diferença está na posição da insaturação, beleza? Da ligação dupla. Enquanto aqui está entre o carbono 1 e 2, aqui a posição da insaturação está entre o 2 e o 3, da ligação dupla. Portanto, eu digo que são isômeros planos de posição. O que são isômeros planos de posição? São isômeros que têm a mesma função, a mesma cadeia, mas diferem na posição. E quando eu falo que diferem na posição, pode ser na posição de três coisas. Na posição da insaturação, como foi esse caso, né? A ligação dupla ou a tripla mudou de posição. Pode ser da posição de uma ramificação. Por exemplo, a ramificação, num caso, está no carbono 2, 2-metil alguma coisa, a outra está no carbono 3, mudou posição. Ou da função orgânica, posição da função, por exemplo, propan 1-ol, propan 2-ol, tudo igual. O que muda é que o ol, o álcool numa molécula está no carbono 1, a outra está no carbono 2. Então, se mudou posição da insaturação, da ramificação ou da função, eu tenho o terceiro caso de isomeria plana, que a gente chama de isomeria plana de posição. Galera, aqui está o começo, então, de isomeria plana. A gente pode ter isômeros planos de função, quando os isômeros diferirem na função, isômeros planos de cadeia, quando eles tiverem a mesma função, mas mudarem o tipo de cadeia, e isômeros planos de posição. Muito cuidado com isômeros planos de posição, que a galera costuma errar, porque às vezes você tem a impressão que mudou a posição de alguma coisa, e na verdade a molécula só mudou, só virou, só girou, a molécula não fica parada. Então, sempre que você tiver na dúvida se é um isômero de posição de outro ou não, numere a cadeia da forma que a gente aprendeu a numerar lá nas aulas de nomenclatura e analise a posição de tudo que você quer identificar ali. Lembrando que os isômeros planos de posição podem diferir na posição da insaturação, que é a ligação dupla ou tripla, da função orgânica e também da ramificação. O que eu vou mostrar para vocês na sequência são dois casos especiais de isomeria plana. Um caso especial de isomeria plana de função e um caso especial de isomeria plana de posição, que a gente não chama de isômeros de função nem de posição, a gente dá um nome especial. Isso atrapalha um pouquinho, não é? Mas é fácil você identificar. Então, na sequência, eu vou começar mostrando para vocês um caso especial de isômeros planos de função. Vamos lá! Vejam essa situação agora, galera. Se você for olhar a fórmula molecular das duas substâncias, a primeira tem 2 carbonos, a segunda também. A primeira tem 4 hidrogênios, a segunda também. E a primeira tem 1 oxigênio, a segunda também. Então, eles têm a mesma fórmula molecular, são isômeros planos. Bateu o olho, viu que é isômero plano? A primeira coisa que a gente costuma analisar é a função, não é mesmo? No primeiro caso, eu tenho um enol. Um enol é um OH ligado a um carbono que faz ligação dupla com outro carbono, não é um álcool isso aí. Já aqui eu tenho um aldeído, que é quando eu tenho a função C-O-H na extremidade da cadeia. Então, bateu o olho, viu que as funções diferentes, era muito comum e muito óbvio a gente chamar isso aqui de isômeros planos de função. Mas aqui a gente tem um caso especial, então precisamos tomar cuidado. Qual é o caso especial que a gente tem aqui?
Sempre que uma isomeria plana de função envolve um enol, é bem provável que vai cair nesse caso especial. Não acontece só com enol, galera, mas normalmente é com enol envolvido. O que aconteceu aqui? Vejam, o hidrogênio que eu estou circulando aqui do enol, do OH, ele foi em direção ao carbono vizinho ao carbono onde ele está localizado. Concordam? Eu tinha 2 hidrogênios aqui. Se veio um hidrogênio para cá, ficou com 3, tá vendo? 3 hidrogênios. Deixa eu apagar isso agora. Essa ligação dupla que existe aqui entre os 2 carbonos veio para essa posição aqui. Concordam que aí ficou um C dupla O ligado a um H e o CH3 que se formou do outro lado? Essa conversão, essa passagem do hidrogênio do OH para o carbono vizinho e a ligação dupla indo em direção ao oxigênio de onde saiu o hidrogênio é algo que acontece naturalmente. Por quê? Porque o enol é uma substância muito instável. Então a tendência é ela se converter naturalmente no seu isômero mais estável, que nesse caso é um aldeído. E eles ficam em equilíbrio, só que um equilíbrio muito mais deslocado para o lado do aldeído, porque o enol ele é instável. Essa conversão ocorre porque esses 2 compostos são isômeros tautômeros. A gente tem aqui um caso especial de isomeria de função que a gente tem que chamar de tautomeria. A tautomeria nada mais é do que um tipo de isomeria de função. É um caso especial de isomeria de função. Deixa eu colocar aqui, ó. E você reconhece esse caso especial quando acontece essa transferência de um hidrogênio do OH para um carbono vizinho, uma modificação da ligação dupla de posição. Caso especial de isomeria de função. Eu vou dar mais um exemplo para vocês verem que não é difícil, mas vocês vão perceber que normalmente isso acontece com enol. Vejam essa molécula agora aqui, ó. H2C, C, OH, CH3. Vejam, é um enol. O enol não é muito instável? Sim. Então a tendência é acontecer o quê? O hidrogênio do OH se locomover, ir em direção ao carbono vizinho dele, mas tem que ser o carbono que está fazendo a ligação dupla. E a ligação dupla vem para o lugar onde saiu o H, para cá. Olha o que acontece nessa transformação. Esse C tinha 2 Hs, recebeu 1, ficou com 3. Aqui tinha uma dupla, sumiu. Esse carbono continua aqui. A dupla veio parar aqui embaixo. Esse OH ficou com O sozinho, porque o H saiu e foi para o carbono vizinho. E aqui eu tenho um CH3, certo? Temos uma tautomeria aí também. Vejam, no primeiro caso, se você for olhar a fórmula molecular, você vai encontrar 3 carbonos, 6 hidrogênios e 1 oxigênio. No segundo caso, também 3 carbonos, 6 hidrogênios e 1 oxigênio. A função que eu tenho aqui é a função enol. A função que eu tenho aqui é a função cetona. Certo? Então, deveria chamar de isômeros de função? Deveria, mas é um caso especial que a gente não chama de isomeria. A gente chama de tautomeria. Tautomeria entre um enol e uma cetona. Se você quiser ser mais específico ainda, a gente pode dizer que essa tautomeria aqui é uma tautomeria aldoenólica, que é entre um aldeído e um enol. Já de baixo é a tautomeria cetoenólica. As duas substâncias são isômeros, mas não é um isômero de função especificamente, eles são tautômeros, que é um caso especial de isomeria de função. Na sequência, eu vou mostrar para vocês o último caso de isomeria plana. Isso aqui é tudo isomeria plana, mas é um caso especial agora de isomeria plana de posição. Bora lá! Vejam essas duas estruturas. Se você for contar a quantidade de átomos de carbono que tem, de hidrogênio e de oxigênio, você vai encontrar para a primeira molécula 4 carbonos, 3, 6, 9, 10 hidrogênios e 1 oxigênio, C4H10O. Olha o próximo caso, também tem os 4 carbonos. Se você for colocar os hidrogênios aqui, você vai encontrar também
10 átomos de hidrogênio e vai encontrar um oxigênio, C4H10O, tudo certinho. Se eu fosse comparar esses dois isômeros, primeiro, eles têm a mesma função, concordam? A primeira tem a função éter, um oxigênio no meio de carbonos normais, aqui eu também tenho um éter. Não são isômeros de função. As cadeias são idênticas, pode olhar, as duas são abertas, as duas são normais, não tem ramificação, não tem ligação dupla nem tripla, são saturadas. Heterogêneas as duas, porque tem um heteroátomo que é o oxigênio, são idênticas. O que mudou aqui? A posição do heteroátomo. Concordam? O oxigênio é um heteroátomo. No primeiro caso, ele está no meio de um primeiro carbono aqui e do segundo que está aqui. Aqui, se eu for contar, ele está no meio do carbono 2 e 3, mudança de posição do heteroátomo. Por que eu não posso chamar de isômeros de posição? Porque é um caso especial. Esse caso aqui a gente chama de metameria, ou, se preferir, isomeria de compensação. Existem esses dois nomes para indicar isso aqui. O que é a metameria ou isomeria de compensação? É um caso especial de isomeria de posição. E esse caso especial é porque mudança de posição do heteroátomo. Então, pessoal, quando vocês precisarem classificar o tipo de isomeria que existe entre compostos e for isomeria plana, muito cuidado! A gente tem os isômeros de função, os isômeros de cadeia e os isômeros de posição. Mas quando você faz um exercício e a isomeria é de função, toma cuidado para ver se não é um caso especial que é a tautomeria. É raro aparecer, mas pode aparecer. Quando você está fazendo um exercício de isomeria de função, de cadeia, de posição, você descobre que é de posição, toma cuidado para ver se não é o caso especial. Veja se o que está mudando de posição é um heteroátomo, porque se for um heteroátomo, a gente tem um caso especial, que é a isomeria de compensação, ou metameria. Então, vimos aqui, nessa aula, os 5 tipos de isomeria plana, ou também conhecidas como isomeria constitucional. Isômeros de função, isômeros de cadeia, isômeros de posição, metameria e tautomeria. Então, se você curtiu essa aula, se te ajudou, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal, curta o vídeo e eu te espero na nossa próxima aula, quando começaremos a falar sobre isomeria espacial. Até lá!